História real de uma avó. Descobri a traição do meu marido com minha própria avó no festival. Ah, São Mateus, minha querida cidade natal. Lembro daquele domingo de 1972 como se fosse ontem. Meus 83 anos não apagaram a memória daquele dia. Domingo de festival. A praça estava uma festa de cores, cheiros e sons. As crianças corriam, as bandeirolas tremulavam ao vento e o cheiro de pipoca doce misturava-se com o de churrasquinho. Tantos sorrisos ao meu redor, mas eu carregava um peso que ninguém ali imaginava. Desde nova, a vida não foi fácil. Cresci sob a rigidez da minha avó Helena, depois que minha mãe Clarice nos deixou tão cedo. Perda atrás de perda, essa era constante na minha vida. Casar com Roberto foi minha tentativa de mudar esse destino. Ele parecia ser meu porto seguro, e eu buscava nele o amor que tanto faltou. Aquele festival tinha tudo para ser mais uma memória feliz. Gente dançando, a música animava a praça. Mas foi numa fração de segundo que tudo começou a mudar. No meio da multidão, vi algo. Algo que congelou meu coração. Roberto, meu Roberto, trocando olhares furtivos com a própria Dona Helena, minha avó. Fiquei ali, paralisada. O mundo ao meu redor continuava girando, mas dentro de mim uma tempestade se formava. O sorriso dela escondia segredos que só agora começava a entender. Roberto, afastando-se ligeiramente do grupo, seguia minha avó como um cúmplice. Era como se o tempo tivesse parado para lá distantes. Eu não quis acreditar. Meus olhos poderiam estar me enganando, mas não estavam. Apertei o lenço que tinha nas mãos, tentando suprimir o tremor que agora tomava conta de mim. Um nó na garganta ameaçava me sufocar a cada respiração. Enquanto o resto das pessoas celebrava ao meu redor, eu enfrentava uma verdade devastadora. Meu coração batia em um ritmo insano, como se buscasse fugir do peito. O que eu faria com esse segredo terrível? Revelá-lo ou guardá-lo? Cada uma de minhas opções parecia uma faca cortante. Ninguém podia saber ainda, mas o mundo parecia mais silencioso, como se todos já estivessem cientes do escândalo que eu acabara de descobrir. Finalmente, sem conseguir suportar mais, me afastei do local, com passos rápidos e coração pesado. O futuro era um mar desconhecido e amedrontador, mas naquele momento, a única coisa que eu tinha certeza era de que nada seria como antes. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquele momento, enquanto me afastava da praça, o ar parecia pesar como nunca. As cores vivas do festival e os risos das crianças eram apenas um borrão distante. A cada passo, minha mente revivia aquele olhar traiçoeiro entre meu marido e minha avó. O chão parecia se mover debaixo dos meus pés. Eu precisava de respostas. Corri para a velha casa de minha avó, esperando encontrá-la lá sozinha.
Ao abrir a porta, uma avalanche de memórias me atingiu. O cheiro familiar de chá de ervas e o ranger das tábuas gastas me transportaram para minha infância. Mas logo lembrei do porquê estava ali e me recompôs. Ao subir as escadas, ouvi vozes abafadas. Meu coração martelava em meus ouvidos como um tambor descontrolado. Abri a porta do quarto da minha avó com um impulso que não sabia que possuía. E lá estavam eles, conversando em voz baixa. A cena foi como um soco no estômago. Mas houve algo ainda mais inesperado que me paralisou. Uma terceira pessoa estava lá. Não era qualquer um. Era minha mãe, Clarice, que eu acreditava estar enterrada há décadas. Ela olhou para mim com olhos embriagados de surpresa e emoção. Luísa, ela murmurou, quase como uma súplica. Meu nome na boca dela soava estranho, distante. Eu estava sem palavras, entre raiva e incredulidade. Você morreu, mãe. Você nos deixou, eu disse, a voz trêmula, mas firme. Clarice suspirou profundamente e começou a contar. Uma história de segredos antigos, manipulações e uma fuga desesperada que ela planejou há muito tempo, deixando uma vida que não era dela. Ela estava escondida sob o nariz de todos estes anos, em conluio com minha avó, para proteger-nos de algo horrível. Roberto ficou atônito. O olhar culpado que carregava agora parecia minúsculo diante dessa revelação. Ele não sabia que o relacionamento que começou com a minha avó tinha sido um artifício para se aproximar de algo muito maior. Um segredo que envolvia minha verdadeira herança e o passado obscuro da nossa família. As paredes do quarto pareciam se fechar, enquanto as palavras da minha mãe ecoavam. Cada frase erguia um novo véu sobre o mundo que eu achava conhecer. A traição de Roberto era quase insignificante agora, frente ao mistério colossal diante de mim. Antes que pudesse reagir, passos apressados ecoaram pelo corredor. Vozes alarmadas se aproximavam rapidamente, e a tensão no ar indicava que mais revelações estavam por vir. O medo e a curiosidade disputavam espaço em meu peito. O que estava por trás de tudo isso? O que minha mãe, viva e cheia de segredos, poderia ainda revelar? As respostas estavam quase ali, ao meu alcance. A porta se abriu subitamente, trazendo um novo personagem desconhecido. E naquele instante eu soube. O mundo não seria o mesmo depois que tudo viesse à tona. E agora? O que eu faço com tudo isso que acabei de descobrir? A porta se abriu com estardalhaço, revelando uma figura que minha mente não podia processar. Era o delegado da cidade. Mas ele não estava sozinho. Atrás dele, um grupo de pessoas entrou na sala. E meu coração quase parou ao reconhecer um rosto entre eles. O velho Marcos, um homem que todos acreditavam estar desaparecido há anos. Seus olhos encontraram os meus, mas ele apenas balançou a cabeça, como se para confirmar que tudo estava prestes a mudar. O delegado levantou uma mão, pedindo silêncio. Chega de segredos, ele disse, a voz firme e cheia de autoridade. Hoje toda a verdade precisa vir à tona. O que então saiu de sua boca era algo que eu jamais poderia ter previsto. Nem em meus piores pesadelos. O delegado revelou que minha família
estava envolvida em um esquema de roubo de artefatos históricos, todos eles pertencentes aos ancestrais da cidade. Minha avó, minha mãe e até Roberto, cada um tinha um papel nesse conluio, que há tempos estava sob investigação. Aproximei-me de Clarice, buscando nos olhos dela alguma explicação que fizesse sentido. Mas ela apenas murmurou. Era tudo para te proteger, Luísa. Enquanto essas palavras rodopiavam na minha mente, percebi que a traição de Roberto era apenas a ponta do iceberg. Eles não estavam apenas envolvidos. Eles eram as peças centrais desse jogo perigoso. Roberto começou a se retrair, enquanto minha avó tentava assumir o controle da situação perante o delegado. Tudo foi por uma boa causa, ela argumentou com a voz trêmula. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. A união de minha avó e meu marido foi um pacto não por amor, mas para garantir que o segredo da família ficasse seguro. E minha mãe, que todos achavam morta, forjou sua própria morte para escapar de uma vida de mentiras. Ela escondeu-se em plain sight, ao lado do velho Marcos, manipulando preventivamente as coisas das sombras. Enquanto a cena se desenrolava, tudo parecia desmoronar. A imagem que eu tinha da minha família estava ruindo de vez. Os rostos erguidos da multidão que irrompeu na sala refletiam horror e fascínio. E então, algo ainda mais chocante veio à tona. Marcos, que eu sempre vi como um mentor distante, confessou ser meu verdadeiro pai. O amor proibido entre Clarice e eu, ele começou, a voz rouca de emoção. Jamais poderíamos deixar isso ser conhecido naquela época. Isso mudaria tudo. O chão sumiu sob meus pés. Meu mundo estava de cabeça para baixo. Cada verdade que eu conhecia se transformando em areia. O passado que eu nunca poderia ter imaginado estava agora despido em toda sua complexidade. Mas a atenção de todos foi tomada para outro lado antes que eu pudesse processar tudo. Alguém na sala gritou, apontando para a janela. Naquele instante, um incêndio começou a consumir a casa velha, o calor beijando o ar e a fumaça subindo como um aviso iminente. A correria nos empurrou porta fora, e em meio ao caos e à confusão, uma nova certeza se abateu sobre mim. Nada nunca seria o mesmo. E num segundo, aprendi que eu não era quem eu pensava ser. E a verdade sobre minha família era apenas o começo de um inferno desconhecido. Agora, com o cheiro de fumaça encharcando o ar, tudo o que eu queria eram respostas sobre como começaria a recolher os pedaços dessa vida despedaçada. Que perigos mais se escondiam além da cortina de fumaça? Eu tinha que saber antes que todos os vestígios desaparecessem nas chamas. Enquanto a fumaça se espalhava rapidamente pela casa, as pessoas se moviam apressadas, empurradas umas pelas outras, tentando sair. Aquele calor sufocante se misturava ao pânico e tudo parecia irreal. Do lado de fora, eu olhava para a velha casa da minha avó sendo consumida pelas chamas, enquanto minha mente ainda tentava processar tudo o que tinha acontecido ali dentro. Dentre os rostos chocados ao meu redor, o do velho Marcos se destacava. O homem que eu descobrira ser meu verdadeiro pai me olhava com uma mistura de culpa e tristeza. Clarice, minha mãe, permanecia ao seu lado, num silêncio quase cúmplice. Eu sentia um turbilhão dentro de mim.
como se cada parte do meu passado estivesse se despedaçando diante dos meus olhos. E foi então que tudo mudou. No meio do caos, uma figura surgiu do meio da multidão. Era Mariana, minha melhor amiga desde a infância, que deveria estar fora da cidade. Ao se aproximar, seus olhos não escondiam o desespero. Quando ela pôs a mão no meu ombro, notei sua mão trêmula. Luísa, eu preciso te contar algo. Ela começou, a voz embargada. Mas antes que ela pudesse continuar, uma explosão estrondou dentro da casa, fazendo todo mundo se abaixar instintivamente. E li para ela, esperando que continuasse. Mariana respirou fundo, o rosto pálido, e então a verdade saiu de sua boca como uma avalanche. Eu estava trabalhando como delegado. Minha família está envolvida nisso há anos, mas não pela razão que todos pensam. Tentei proteger você, mas é você quem eles querem, Luísa. Desde sempre, ela confessou, com lágrimas nos olhos. As palavras dela me atingiram como um soco. Eu não conseguia compreender. Por que eu? Mariana explicou que havia uma herança, algo valioso escondido pela minha família, e que a verdade por trás de tudo isso era que Roberto e minha avó estavam tentando proteger, não roubar. De repente, uma memória da minha infância me veio à mente. Lembrei do antigo colar que minha avó sempre usava, dizendo que era nosso amuleto da sorte. Uma simples joia, mas que agora parecia ter um significado mais profundo. Sempre esteve ali, diante de todos nós. Sem que ninguém realmente soubesse o que era. Eles sabiam que você era a única que poderia revelar onde está guardada a herança. O colar é a chave, Mariana confessou, a voz quase inaudível em meio ao barulho da sirene se aproximando. Eu olhava para ela, sentindo uma nova onda de choque se formar. O colar, algo tão banal, era a chave para todo aquele mistério. Tudo virou de cabeça para baixo novamente. A traição de Roberto, as mentiras da minha família, o incêndio. Tudo parecia um jogo complexo, do qual eu era a peça central sem saber. Precisava de respostas mais do que nunca, mas por um segundo. Só o que consegui fazer foi apertar as mãos trêmulas de Mariana, em busca de alguma certeza em meio a tanto caos. O som das sirenes ficava mais intenso, enquanto as chamas dançantes iluminavam o céu. A história que eu pensava ser apenas mais um conto de traição familiar revelou-se um emaranhado de segredos inimagináveis. O que eu faria agora? Eu tinha que descobrir mais, saber qual papel eu desempenhava nesse quebra-cabeça. Um passo em frente, era esse o próximo movimento. Naquele momento, sob o céu estrelado que iluminava a cidade em pânico, soube que não tinha escolha. Eu precisava voltar para onde tudo começou e encarar a escuridão de frente. E, à medida que a noite ameaçava ceder ao amanhecer, uma única certeza permanecia. A verdade ainda estava escondida, esperando para ser desenterrada. A fumaça subia alto e eu só conseguia pensar nas palavras de Mariana. Tudo girava em torno daquele colar. Na minha cabeça, parecia impossível que algo tão pequeno carregasse tantos segredos. Olhei ao redor, vendo meus amigos, minha família, tudo de pernas pro ar. E o que minha melhor amiga tinha revelado não ajudava nada a aliviar o peso que eu sentia. Mas então, lá estava, aquela memória que Marta escondeu tão bem, o amuleto,
sempre pendurado no pescoço da vovó, brilhava como uma pista num thriller. E, de repente, todo o mundo ao meu redor começou a se mover, querendo saber do que se tratava. Meu coração batia rápido. Precisávamos achar aquele colar antes que alguém lá de fora descobrisse. O som das sirenes foi quebrado pelo grito de minha mãe. "Luísa, não!" ela berrou, fazendo todos ao redor pararem. Nesse momento, tudo desacelerou, como se o tempo jogasse na nossa cara que, por mais que tentássemos, nem todas as respostas estavam no passado. Só que aí, algo incrível aconteceu. Roberto, que eu achava tão implicado quanto os outros, pegou minha mão. "Eu estava tentando te proteger, Luísa." "É você que eles querem, sempre", disse ele, com aquele olhar de quem carrega uma dor antiga. Isso acertou meu coração em cheio. O que era aquela história toda? Antes que eu pudesse processar, um barulho forte veio de dentro da casa. Parecia que tudo estava desmoronando literalmente. Clarice veio correndo em minha direção. O rosto dela, uma mistura de desespero e coragem. "Vamos acabar com isso", ela falou, a voz dela mais firme do que nunca. Mas aí, algo parou tudo. Ouvi o sussurro da avó Helena, que até então estava sendo carregada por 2 paramédicos, tentando salvar a vida. Com uma força que eu nem imaginei que ela tivesse, ela levantou o braço e apontou diretamente para Marcos, aquele homem que eu agora sabia ser meu pai. "Nele, seu pai verdadeiro", ela disse, a voz fraca, mas cheia de uma estranha certeza. "Ele roubou você de mim, de todas nós." Parei confusa. O chão parecia que ia me engolir. Como assim? Toda essa história era outra coisa ainda. Olhei para Marcos, esperando uma reação. Mas ele só sorriu tristemente. "Luísa", começou ele, "eu menti por anos. Mas tudo isso, a história que Clarice conta, é de um jogo de sombras. A verdade é maior. Sua verdadeira família está em outro lugar." Um arrepio gelou-me na espinha. Se isso era verdade, tudo o que eu sabia até então não significava nada. Uma nova avalanche de segredos se aproximava, ameaçando engolir tudo ao meu redor. E enquanto o fogo consumia o que restava da casa, a sensação de que estava mais só do que jamais havia imaginado se intensificou. E agora? Eu não sabia. Mas de uma coisa eu tinha certeza. Essa história estava longe do fim. E queria descobrir cada pedaço dela. O chão parecia que ia me engolir quando a avó Helena soltou aquelas palavras. "Não é ele seu pai verdadeiro?" Cada rosto ao meu redor mostrou o mesmo choque que eu sentia por dentro. Era como se a história toda se despedaçasse ali, naquela praça cheia de fumaça e caos. Marcos, que acreditava ser meu pai, simplesmente sorriu, triste, como quem diz: "Sinto muito." O calor das chamas fazia o ar ficar pesado e o som das sirenes só aumentava meu desespero. Tive a impressão de que todo mundo estava falando ao mesmo tempo, mas eram só murmúrios perdidos na confusão. As palavras "sua verdadeira família está em outro lugar" ecoavam na minha cabeça sem parar. Mas não dava para entender. Meu mundo parecia ter virado do avesso. Nesse caos todo, vi Mariana, minha amiga desde que éramos pirralhas. Aquele olhar desesperado dela fazia meu coração bater ainda mais rápido. Mas antes que ela pudesse abrir a boca de novo, aconteceu o inesperado. Um som de disparo ecoou pela praça e tudo parou. Gritos preencheram o ar e, em questão de segundos, vi Roberto cair ao chão,
com as mãos no peito. Corri instintivamente na direção dele, ignorando completamente a fumaça e tudo ao redor. Meu coração batia descontrolado e meus olhos se encheram de lágrimas. A cena à minha frente parecia de um pesadelo. Roberto estava deitado, tossindo sangue e tentando falar alguma coisa. Luísa, me perdoa. Eu só queria proteger você. Ele murmurou, a voz cada vez mais fraca. No fundo, eu sabia que todas as traições dele, todos os segredos, eram complicados. Mas ali, vendo o homem que eu pensava amar lutando pela vida, percebi que, no fim, era tudo sobre o que ele sentia por mim. Mas não deu tempo de processar. De repente, as palavras finais da avó Helena tomaram forma. Ela tentou se levantar, se esforçando para se fazer ouvir acima da algazarra. Mas seu corpo não aguentava mais. O delegado, que testemunhava a cena toda em choque, fixou um olhar inquisidor em Helena. É melhor contar de uma vez, antes de ser tarde demais, dona Helena, ele disse, a voz dele tão inflexível como aço. Aquelas palavras me tiraram de perto de Roberto, e eu só consegui prestar atenção na mulher forte que me criou. A tensão estava no ar, pesada como nunca. Com um último respiro de determinação, minha avó deu seu veredito final. O nome dela, Luísa, não devia ser Luísa. Eu congelava enquanto ela respirava fundo. É Mariana. Todo mundo ficou paralisado. Olhei para minha amiga, que parecia tão confusa quanto todos os outros. Mariana deveria ter sido eu? Eu deveria ter sido ela? De repente, cada peça do quebra-cabeça parecia cair em um lugar que não fazia sentido algum. Enquanto a velha casa queimava e os céus começavam a clarear, o mistério envolvia algo que vai além de segredos de família. Muito além do que poderia imaginar. Num instante, tudo mudou de novo. E ali, insegura e cercada de perguntas, percebi que saber quem eu realmente era mais urgente do que nunca. Ao longe, um novo dia ameaçava nascer sob o som dos bombeiros e da multidão desolada. Agora, com tantas dúvidas pairando no ar, como juntaria os pedaços espalhados da minha história? A cena na praça se transformava diante dos meus olhos. Enquanto o sol surgia, tentando iluminar o caos, eu estava ali, paralisada pelo peso das revelações. Antes que pudesse digerir tudo, minha cabeça girava com a ideia de que Mariana deveria ser eu. Eu não conseguia entender, não naquele instante. A multidão ao redor parecia um mar de rostos confusos e assustados. Gritos e murmúrios preenchiam o ar. Roberto, ferido, lutava para respirar. E eu o mantinha próximo, desejando que ele aguentasse mais um pouco. Eu precisava de respostas, e rápido. Foi então que uma figura inesperada apareceu na praça. Era um homem de terno escuro, cabelo grisalho, que ninguém ali conhecia. Ele caminhou sem pressa, até chegar próximo ao delegado. Sua presença forçava uma pausa em toda a ação. Os olhos frios e calculistas percorriam cada rosto até pararem em mim. "Bom dia, Luísa", disse ele. A voz baixa, mas carregada de autoridade. Ou devo dizer, Mariana? O ar foi puxado dos meus pulmões. Ele sabia. Olhei para minha amiga, tão perdida quanto eu.
Um nó se formava na garganta, impossível de engolir. Esse desconhecido certamente era a peça que faltava para completar esse quebra-cabeça louco. A cena parecia uma montagem de cinema. Ninguém se movia, todos presos na tensão do momento. Ao longe, as chamas ainda lambiam a casa de minha avó, uma metáfora viva do nosso passado se desfazendo em cinzas. O homem misterioso tirou um documento do bolso e sua voz cortou o ar. Já é hora de corrigir um erro, ele anunciou. Seus olhos fixos em mim quase brilhavam. A história que te contaram está toda errada. Cada palavra dele era um baque na alma. Meu olhar encontrou o de minha mãe, pedindo silenciosamente alguma validação. Mas ela apenas desviou o olhar, a vergonha estampada em seu rosto. Meus joelhos fraquejaram de leve, mas me mantive firme. Precisava saber a verdade, toda a verdade. Foi então que ele revelou algo que ninguém esperava. Esse colar não é apenas uma chave, disse, indicando a joia que minha avó sempre usou. É um sinal de pertencimento, um símbolo dos verdadeiros herdeiros de uma linhagem que muitos acreditavam extinta. A praça ficou em absoluto silêncio, todos aguardando. Vocês, Luísa e Mariana, são irmãs. Gênias, ele revelou, a voz cheia de uma gravidade impossível de ignorar. E herdeiras diretas de uma ordem de guardiões, comprometidas em proteger algo muito além do que essa cidade já viu. O impacto dessas palavras ricocheteou em cada parede daquele espaço abarrotado de pessoas. Minha cabeça zunia. Irmãs? Gênias? Significava que toda a nossa vida, desde o início, era uma enorme e intrincada mentira. Havia muito mais em jogo. E a verdade era ainda maior do que qualquer um ali poderia imaginar. O som de um carro de bombeiro se aproximando me puxou momentaneamente para a realidade. Ali, diante de tudo, uma nova e mais aterradora compreensão se ergueu. O que essa ordem protegia? E por que nossas vidas estavam tão intrinsecamente ligadas a isso? Antes que pudesse explorar esses pensamentos, o homem se virou, vendo a expressão de incredulidade e determinação no meu rosto. Está na hora de descobrir o que vocês verdadeiramente são, ele disse, com um meio sorriso, como se soubesse que aquilo era apenas o começo. E ali, sob a luz da manhã que se formava, surgiu um novo capítulo que eu jamais esperaria. O mundo tal como conhecia se esfarelava de novo, e eu precisava entender qual seria o próximo passo. Agora, havia mais mistérios por desvendar, além das sombras provocadas pelas traições e segredos. E tudo indicava que esse era apenas o início. A pergunta que não saía da minha mente era: o que fazer agora? Sabia que precisava seguir esse rastro, onde quer que ele levasse. Havia muito mais a descobrir sobre quem eu realmente era. O sol estava nascendo, mas tudo ao meu redor parecia ainda mais sombrio. Aquele homem estranho ressurgiu do nada e conhecia segredos que nem eu sabia, mexeu com tudo dentro de mim. Mariana era minha irmã? Gêmeas? Eu estava totalmente perdida. Mariana e eu nos olhamos, os olhos dela refletindo minha confusão. E então, esse homem de terno, com a autoridade de quem sabe toda a história, falava como se estivesse narrando um filme trágico. Nossas histórias, nossos destinos estavam amarrados em algo maior
do que eu podia compreender. Mas antes que qualquer um de nós pudesse reagir, ele deu aquele sorriso enigmático e sussurrou: "Está na hora de vocês saberem toda a verdade." Foi quando uma figura conhecida se aproximou. Era o delegado, mais abatido que nunca. Ele tomou um ar e soltou uma bomba que ninguém ali esperava. Essa ordem de Zumar Coapo: "Vocês não estão apenas destinadas a protegê-la. Vocês estavam sendo protegidas dela." Meu coração deu um salto. Aquele sentimento de não saber o que realmente se passava, que perseguia minha família, começou a se encaixar. Mas como toda revelação, vem um impacto. Do nada, a multidão se agitou, todos olhando para trás de mim. Senti um frio percorrer minha espinha. Nos viramos e vimos alguém saindo da fumaça espessa que ainda cobria a cena do incêndio. Era Roberto, ou alguém muito parecido com ele. Mas Roberto estava ali, em meus braços. Meu coração começou a bater de um jeito frenético. Não tinha como ser verdade. Este Roberto se aproximou e a semelhança era de tirar o fôlego. Entretanto, seus olhos eram mais frios, quase calculistas. Com uma calma perturbadora, ele disse: "Luísa, sua verdadeira missão está apenas começando." A praça parou. Era como se o mundo todo tivesse parado de respirar. Mariana apertou minha mão com força, um gesto de apoio no meio do caos. Os dois Robertos, ou o que quer que fossem, mantiveram a intensidade no olhar. Eu não sabia mais quem era quem. E se um deles estava ali, lutando por ar, quem era esse outro? A voz firme do homem de terno cortou o ar novamente, explicando que Roberto, meu Roberto, era uma parte de algo muito maior, uma organização secreta criada para proteger a herança de sangue que corria nas veias de Mariana e eu. Aquele colar era o símbolo dessa verdade, abandonado não por perda, mas para nos resguardar do inimigo que se aproximava. O caos se instalou. Senti que minha realidade estava se abrindo em várias dimensões. Essas revelações sobre minha família, sobre mim e sobre esse legado que eu nem sabia que existia, me deixavam tonta. As perguntas explodiam na minha cabeça como fogos de artifício. Quem de nós era realmente quem dizíamos ser? No meio desse furacão, esses segredos enterrados se misturaram com a fumaça no ar. E, de repente, tudo pareceu claro. Eu precisava saber mais. Precisava entender antes que tudo se perdesse na memória de uma manhã construída pelo caos. Ali, vendo um mundo que jamais esperei desmoronar, fiquei com uma certeza fria. Essa era a primeira página do verdadeiro livro da minha vida. Olhei para Mariana com determinação. Tinha que desvendar tudo, encontrar respostas que estavam escondidas entre verdades e mentiras, cheias de mistérios e surpresas. E ao meu lado, ela acenou. Volta para enfrentar o que quer que o destino reservasse. Um novo capítulo começava, e estávamos apenas no início. O sol nascia, uma luz fina tentando iluminar o caos em que nos metemos. Eu e Mariana? Gêmeas? O mundo todo parecia um turbilhão. As palavras daquele homem de terno ainda ecoavam na minha cabeça, as revelações caindo feito avalanche. Mariana, sempre minha amiga, agora irmã, um universo gigante que nunca imaginei. Olhei para os dois Robertos, um na maca,
tossindo e lutando para ficar de pé, o outro tão distante, com um olhar gelado. A multidão ao nosso redor parou, tomada pelo suspense. Ninguém acreditava naquela cena. A pergunta que não saía da minha cabeça era: se ele é Roberto, quem é esse? Foi nesse instante que tudo mudou. Um som de motor cortou o ar. O enorme helicóptero desceu rugindo, jogando vento e poeira feito tempestade. O coração pulou na garganta. Parou bem no meio da praça, os pausados batimentos rotativos ressoando como um relógio de conta-gotas. Pessoas gritarem, recuando. Então a porta abriu e uma mulher emergiu. O rosto dela era vagamente familiar, mas não dava para encaixar. Ela caminhava com um propósito, os olhos percorrendo a cena. Sua presença foi como o estouro de uma bolha de sabão, de pé inesperado. Chegou perto de mim, ignorando os outros ao redor. Luísa, ou devo dizer Mariana? Disse ela com um sorriso enigmático. O mundo parou de girar por um segundo. Meu coração martelava. Sabia que ela guardava a chave desse mistério. Antes que pudesse perguntar quem ela era, ela revelou: sou Aurora, tua mãe verdadeira. A praça voltou a gritar. O choque correu pela multidão como uma onda de choque. Eu nem tinha palavras. Minha visão ficou turva, a cabeça rodando. Como isso podia ser? Clarice, que sempre foi minha mãe, não era mãe. E essa mulher, Aurora, surgida do nada, afirmava ser? Vi os rostos ao redor, de olhos arregalados. Mariana me segurava, a cara branca feito giz. Inacreditável. Atrás de mim, o delegado olhava de canto, mais perguntas do que respostas. Roberto, ou quem quer que fosse, olhava igualmente atordoado, como se visse um fantasma. Mas Aurora não parou. Ela disse que tudo era parte de algo muito maior, uma trama antiga que nos separou e que, enfim, aproximava. Vocês têm uma missão, meninas, e precisávamos que fossem fortes. O som do helicóptero tornou-se inquietante, quase como um lembrete do tempo se esgotando. O homem de terno, que parecia saber mais do que admitia, não olhava para Aurora com surpresa, apenas aceitação. Diversas revelações pareciam ainda vir à tona, mas o tempo era palpável, a urgência intensa. Eu estava presa num redemoinho de raiva, dúvidas, esperança. O que significava essa missão que ela falava? Onde Clarice se encaixava? Minha mente queria respostas urgentes, mas o tempo continuava a correr sob os ritmos alarmantes do helicóptero. Aquele momento significava mais do que as palavras ditas. Uma nova aventura, um outro significado de família. E no meio desse novo mundo revelado, precisava saber para onde tudo isso nos levaria. Aurora virou-se com determinação, como se esperando que a seguíssemos. Ali, no virar do destino, caminhávamos para o desconhecido. O sol ainda brilhava, mas uma tempestade de possibilidades surgiu no horizonte. Qual era o próximo passo? Plenos de perguntas sem respostas, estávamos prestes a descobrir. A brisa da manhã beijava meu rosto, enquanto eu lutava para entender tudo. Em meio à multidão, minha cabeça ainda rodava. Aurora, minha mãe verdadeira. Mariana, minha irmã. O som do helicóptero rugia, uma trilha sonora surreal para a cena que se desenrolava.
Não sabia no que acreditar. Clarice, a mulher que pensei ser minha mãe a vida toda, olhava para mim, lágrimas nos olhos. Não era tristeza. Era um pedido silencioso de perdão. Eu me virei, buscando apoio nos olhos de Mariana. Ela estava ao meu lado, espelhando minha confusão, nossas mãos firmes como um elo inquebrável. O homem de terno, mais calmo do que qualquer um ali, dirigiu-se a nós novamente. Vocês precisam aceitar o que são, disse ele, o tom austero e inabalável. Suas palavras eram um fardo e uma libertação. E então, Aurora, com um brilho de esperança nos olhos, estendeu a mão. Nós podemos fazer isso juntas, prometeu. A dúvida se misturava com a vontade de saber mais. No fundo, eu já sabia que esta era a minha história a continuar. Não havia como voltar. Naquele instante, no meio da praça, cheia de curiosidade e espanto, uma decisão se formou dentro de mim. Erkin quer a verdade. Descobrir o porquê de sermos tão importantes. Estávamos prontas para partir em busca do nosso legado. Ou ao menos era isso que precisávamos acreditar. Mariana apertou minha mão com mais força e juntos demos o primeiro passo até aquilo que nos aguardava. As perguntas eram muitas, mas encontrariam suas respostas. A jornada estava apenas começando. Sob o olhar de todos ao redor, eu soube que essa era apenas a primeira etapa. E agora, a você que ficou conosco até aqui, sabe que esta história é só o início. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas reviravoltas. Este é o momento para demonstrar seu apoio esmagando o botão de like agora. Isso ajuda demais a alimentar o algoritmo e continuar trazendo histórias assim fascinantes e únicas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você achou. Também não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. É com vocês que transformamos esses momentos em algo inesquecível. Vamos juntos?